Se você precisa fazer 5 mil reais em 7 dias, esse vídeo é pra você. E até mesmo se você já tá tentando ganhar dinheiro com o digital há bastante tempo e já tentou métodos furados, fórmulas milagrosas, assista esse vídeo até o final que eu acho que a sua vida vai mudar completamente. E dentro desse vídeo, Igor, se eu fosse, estou começando agora, ou eu preciso ganhar muito dinheiro até dia tal e eu preciso muito desse dinheiro, o que você faria se, não sei, se o seu filho tivesse, nunca tenha filho, mas se o seu filho estivesse morrendo e ele precisaria de 5 mil reais em 7 dias ou ele morre? O que tu faria? Ou seja, nesse vídeo eu vou te ensinar a como você vai transformar o seu tempo em uma fonte de receita. 7 dias em 5 mil reais. O passo a passo. E se você precisa fazer 5 mil reais em 7 dias ou menos, talvez a melhor forma para você não seja produtos, seja serviço. Pô, então bora pro passo a passo, bora pra metodologia. Então a gente precisa decidir qual tipo de serviço a gente vai entregar. E a primeira coisa, antes de você entender qual serviço você vai entregar, é entender qual é o melhor serviço com maior potencial de valor agregado. Então, por exemplo, se eu tô fazendo um serviço, tirando as amarras sociológicas, quem ganha mais pelo tempo trabalhado? Então, quando a gente fala de esse vídeo aqui, especificamente em serviços digitais, porque você consegue trabalhar da sua casa, consegue ter literalmente clientes ao redor do mundo inteiro. Então, meu caro transcendente, você precisa encontrar um serviço digital com alto valor agregado, que pode fazer um cliente te pagar, por exemplo, 500, 1.000, 2 mil reais, 3 mil reais ou até mesmo 5 mil reais por apenas um serviço. Você entender quais serviços você pode realizar, ou aí entra outra grande jogada, ou alguma pessoa que você conhece ou que pode ser contratada por você para realizar esse serviço. Mas antes de você escolher qual serviço você vai fazer, porque às vezes fala, pô Igor, eu não tenho merda nenhuma de habilidade com digital, não conheço ninguém que tenha habilidade nenhuma com digital, que possa fazer ou tentar vender um serviço muito bom ou muito caro para um cliente. Esse vídeo aqui vai te ensinar exatamente como você vai fazer os 5 mil reais sem conhecimento, começando agora. Então o primeiro passo é escolher um nicho. Porém, você precisa escolher um subnicho, porque com a alta demanda e com a alta concorrência, você só consegue se diferenciar a ponto onde você se subnicha. Me responde uma coisa, se você tem um problema no coração, você prefere ser atendido por um cardiologista ou por um clínico geral? Um cardiologista. Por quê? Porque ele é especialista naquela área. Se eu sou um dono de restaurante, eu vejo, por exemplo, um dono de restaurante de comida asiática, e eu vejo um cara, um gestor de tráfego, que ele tem gestão de tráfego para restaurantes asiáticos ou um gestor de tráfego comum. Obviamente o cara que é especializado. E você pode pensar, mas pô Igor, eu vou perder muito dinheiro porque eu vou diminuir a minha capacidade de atingir clientes. Só que quando eu falo, meu nome é Igor, eu sou designer especializado em restaurantes japoneses. Quando eu coloco esse subnicho, no momento que eu escolho esse subnicho, é como se eu colocasse todas aquelas pessoas que estavam no show do Bruno Marrone, eu pegasse as melhores, que são os potenciais clientes, que são o nosso ICP. Anota isso que é muito importante. Agora a gente entra na grande jogada que é a estratégia desse vídeo aqui, que vai explodir a sua cabeça. Então o que a gente entra na fase 2 desse vídeo, que é utilizando inteligência artificial para otimizar os seus resultados. Quando você abrir o seu ChatGPT, o seu Gemini gratuito ou pago, que seja, você vai colocar o seguinte prompt: quais são os 100 maiores problemas que empresas no ramo X sofrem em relação a Y. Então vou colocar, por exemplo, aqui, empresas no ramo de restaurantes japoneses sofrem em relação a marketing digital e tecnologia. Você vai dar Enter. E agora ele vai começar a te dar um número gigantesco de potenciais problemas que vão se tornar uma potencial solução. E quando eu tenho um problema, e quando um cliente tem um problema que eu tenho a solução, isso se transforma em dinheiro, certo? Então, por exemplo, SEO fraco. Então, o Google dele, o ranking de pesquisa dele é ruim. Ou falta de conteúdo relevante. Então, você poderia ser uma pessoa que colocaria a pessoa no Google, usando no Google meu negócio. Assim, pô, eu vi aqui que a sua loja de material de construção não tá na internet. Sabia que isso? Poderia falar com o gerente ou com alguém que toma a decisão? Cara, qualquer pessoa pode fazer isso. Literalmente qualquer pessoa pode fazer isso. Que é o ponto, pessoal. O que eu recomendo? Você sempre cobrar produtos e sempre encontrar soluções com alto valor agregado, que você pode cobrar, por exemplo, acima de 1.000 reais. Porque se eu consigo 5 clientes em 7 dias que vão me pagar 1.000 reais cada, eu consigo os meus 5 mil reais. Porém, a grande jogada que tá em tudo isso aqui é você entender que não são 1.000 reais pro cliente. Pra você, por que, Igor, não é 1.000 reais pro cliente? Porque pro cliente, ele pode pagar em até 12 vezes o seu serviço. E isso se transforma em 83 reais pra ele. Então aí que é o ponto que você pode fazer o quê? Igor, eu não faço a mínima ideia como criar um site, eu não faço a mínima ideia como codar ou abrir o WordPress, tá? Que é mais ou menos o WordPress Elementor, que é meio que um construtor de sites bloco a bloco. Mas e que tá a jogada? O que tu pode fazer? Tu pode encontrar isso, vender pro cliente, então vender pra loja de material de construção, e dessa loja de material de construção, o que tu faz? Tu fala assim, pô Lucas, web designer, ou você vai em um Workana da vida, um Fiverr da vida, e contrata um web designer pra você, ou contrata um amigo seu, ou pede pra esse amigo seu aprender. Pô Luquinha, tudo bom, cara? Irmão, tô com um projeto
projeto muito legal aqui, eu sei que você manja desse negócio de criação de site, tava estudando lá um tempo, ou queria aprender. Cara, o que você acha? Eu acabei de fechar um contrato aqui e eu te pago R$ 400 pra você fechar esse contrato, pra fazer isso pra mim. Você pode fazer isso, que a gente chama de drop service. Então, isso de web design. Mas, por exemplo, você vai lá e fecha com um restaurante japonês com design. E Pedrinho, tudo bom, cara? Irmão, eu acabei de fechar um contrato muito foda aqui pra design. E, cara, eu queria saber se você não queria trabalhar pra mim. Eu te pago, por exemplo, R$ 30 por design que você fazer. E essa é a ideia, que você pode aumentar muito a gama de clientes sem necessariamente você ser o operacional. Então, vamos voltar aqui para mais sobre empresas de materiais de construção. Problema de gestão de estoque. Você pode criar um site para ele com gestão de estoque. Falta de planejamento estratégico de marketing e tal, então eles não têm campanhas. Falta de presença nas redes sociais, então às vezes a pessoa nem tem rede social, não tem Instagram. Então, por exemplo, cara, vocês não têm noção do quão importante é uma empresa ter processos de automação de e-mail e WhatsApp, e-mail e SMS. Pro cara, pô, ele pode te pagar R$ 80 por mês, R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, que no final vai dar R$ 2.000. Cara, ele facilmente pode pagar R$ 300 por mês, ou seja, R$ 3.000 por ano pra fazer isso pra você. E ele passa no cartão, pode usar, por exemplo, plataformas de pagamento como a Rubla, o Equify, o Hotmart, ou, por exemplo, a Infinity Pay, ou outras empresas assim de cartão de crédito virtual, de maquininha de cartão de crédito virtual. Então, essa daqui é a grande sacada. É você escolher um subnicho legal, que você minimamente entende, ou foda-se se não entender, porque você pode contratar uma outra pessoa, que a gente chama de drop service, pra realizar o serviço pra você e você pagar uma parte pra ela, simples, e serviços com alto valor agregado. Só que o valor agregado de só responder e-mails é muito, muito menor do que, por exemplo, você criar uma campanha de e-mails e mensagens de promoção para um supermercado. Entendeu a ideia? E, cara, o mercado pode pagar muito facilmente R$ 80, R$ 100 por mês, R$ 200 por mês. Fiz isso, então, escolhi o nicho, utilizei o GPT para encontrar o problema. Encontrei o problema, que eu posso cobrar no mínimo R$ 1.000 em 12 vezes, ou seja, R$ 83 por mês, para a resolução desse problema, seja para materiais de construção, restaurantes, supermercados, aí subnicho, para qual cidade, qual tipo de mercado, qual tipo de restaurante. E agora você ou pode fazer sozinho, então pode aprender a fazer sozinho, ou construção de site, designs, ou algo que você já tem habilidade, ou você pode contratar alguém e dar porcentagem do lucro para ele, como um pagamento. E assim você pode ter muito mais clientes e só ficar fazendo a gestão das pessoas. E é nesse exato momento que a gente vai vir pro iPad para eu fazer contas para você, para te explicar exatamente como você vai utilizar funis de venda. Então a gente chega aí para a terceira parte desse vídeo, que é utilizando funis de vendas. Se o seu objetivo é 5.000 em 7 dias, e se você está pensando em entregar um serviço de, por exemplo, a um ticket de R$ 1.000, ou seja, 1K, ou R$ 83 por mês no cartão de crédito, quantos negócios você precisa aqui te pagando R$ 1.000 para você fazer 5.000 em 5 dias, em 7 dias? Você precisa de 5 negócios. Concorda comigo? Ou seja, eu preciso de 5 negócios. Vamos colocar um N aqui de negócios. Ou seja, para fazer 5K em 7 dias, eu preciso, com tickets de R$ 1.000, eu preciso aqui de 5 negócios. Se eu preciso de 5 negócios, em média, tá, pessoal? Em média, eu tô fazendo projeções pessimistas aqui também. Eu preciso, para cada negócio que eu fecho, para cada mercado, para cada restaurante japonês que eu fecho, da minha especialidade ou da especialidade da minha empresa, eu preciso ter, em média, 3 reuniões para um fechamento. Que reunião é diferente de prospecção, tá bom? Prospecção é você ir atrás do cliente e tentar falar com ele. Reunião é quando você já tá quase fechando com ele, ele quer saber mais, ele quer entender qual é o seu serviço, qual é o seu trabalho. Então, para ter 5 negócios, com uma proporção de 3:1, ou seja, 3 reuniões para um fechamento, eu preciso ter 15 reuniões ou 15 conversas, certo? Para ter 15 reuniões / 15 conversas, eu preciso prospectar esse lead. Só que para cada reunião e para cada conversa, para eu ter cada reunião, cada conversa, eu preciso, em média, ligar ou conversar com 9:1. Ou seja, a cada 9 pessoas que eu converso, a cada 9 donos de negócio do nicho que eu escolhi eu converso, 8 vão me dizer não para a reunião e 1 vai dizer sim para a reunião. Então eu preciso aqui de quantos? 15 vezes 9, 135. Ou seja, para ter 135 possíveis leads, ou seja, prospects, eu preciso, em média, ligar ou falar com 19 potenciais clientes por dia. E aí que entra a grande jogada de toda essa estrutura do funil. Porque eu sei, olhando para isso daqui, qual etapa desse funil tá ruim. E se eu organizo a etapa desse funil, se eu sei trazer mais leads e colocar esses leads baseado numa taxa de conversão média, eu sei onde eu tô errando. Se para fazer R$ 5.000 em 7 dias, eu preciso de conversar com 19 leads, ou seja, 135 em 7 dias. Então, se eu dobro isso aqui para, por exemplo, 270, eu vou ter o quê? Possivelmente R$ 10.000. Obviamente, você pode escalar infinitamente. É óbvio, pode escalar infinitamente para 10 bilhões por dia, mas não significa que você vai conseguir entregar esse serviço, entregar esse produto, que é
coisa que eu vou falar no quarto passo aqui. Ou seja, eu falo com 19 pessoas, eu ligo para 19 pessoas, eu converso com 19 pessoas para marcar 15 conversas. De 15 conversas, 5 negócios fecham comigo. Desses 5 negócios, cada um me paga R$1.000 e 7 dias eu faço isso. Logo, se eu fechar em média, eu tenho que ter, em média, conseguir 0,7 clientes por dia. E para conseguir 0,7 clientes por dia, eu preciso falar com 19 clientes por dia, em média. Eu falo com 135 leads. Desses 135 leads, eu consigo 15 reuniões/conversas. Dessas 15 reuniões, eu fecho com 5 clientes que me pagam R$1.000. E assim, eu consigo R$5.000 em 7 dias. R$5.000 em 7 dias. E obviamente, esses aqui são números médios. O seu resultado pode ser muito maior, ou sim, pode ser um pouquinho menor. Mas claro, não existe dinheiro rápido, não existe muito dinheiro muito rápido e só fazendo coisa errada. E é uma coisa que eu não prego. Então, se você quer fazer dinheiro rápido, errado, sai daqui. Essa aqui é uma maneira para você conseguir um pouco de dinheiro de forma rápida para suprir alguma necessidade, algum problema que você tenha tendo. Mas lembrando, o modelo de negócio de serviço, ele é legal, mas ele não é tão bom quanto o modelo de negócio de produto. Se você quer criar um negócio escalável, que vai trazer muito resultado, 10, 20, 100, 200, 1 milhão de reais por mês, você precisa criar algo sólido. A nossa empresa fatura em média de 300 a 500 mil reais por mês vendendo infoprodutos, produtos de informação que ajudam outras pessoas a solucionar os problemas dela. Se você quer aprender exatamente o modelo que eu faço aqui para fazer de 300 a 1.000 milhões de reais por mês de forma honesta, tendo uma empresa séria, com mais de 30 colaboradores, clica no link que tá aqui embaixo, o primeiro link que vai aparecer aqui na descrição. E totalmente gratuito, eu vou te dar para você 30 minutos de call comigo. Se você já tem um negócio, se você ainda não tem um negócio, eu vou dar uma porrada de curso gratuito para você assistir e começar a criar um negócio, e depois a gente conversa e depois eu te dou as 40 minutos.